Olá pessoal, o Lance Bis Convida de hoje recebe Denis Matias, Superintendente Nacional da Caixa Loterias. Denis, obrigado por conversar com a gente. Eu queria começar com uma pergunta pessoal primeiro, que tem a ver também com o nosso papo aqui de trabalho. Se você tem um time do coração, qual é a sua relação com o esporte, para além do futebol também, e como que você se apaixonou por todo esse processo? Não, eu sou vascaíno, né? Eu tenho sofrido um bocado com o meu time, mas acho que, como a gente diz, né, ninguém vai entender esse amor. Então, é uma história muito bacana e traz muito daquilo que a gente entende que é o esporte na nossa vida, né? Ele é um pouco, às vezes, de uma satisfação física. Eu gosto de correr, pratico beach tênis mas tem ali aquela sua paixão, e o futebol ele nasce, né? A grande maioria dos brasileiros como a sua primeira experiência, e isso você leva por toda a sua vida. E aí por isso que hoje, inclusive, acho que o nosso país, né, valoriza tanto o futebol, mas ele é uma porta de entrada para muitos outros esportes. Então a gente tem esse olhar muito carinhoso para essa atuação, né? A minha oportunidade hoje de estar à frente da área de marketing da Caixa Loterias, que é uma instituição que investe de maneira muito significativa no esporte brasileiro, poder vivenciar isso, né, ligando a questão da satisfação pessoal com o trabalho. Então é uma oportunidade fantástica. Perfeito. E essa parceria com eventos, esportes, modalidades é uma estratégia que muitas marcas utilizam. Eu queria saber como a Caixa Loterias usa isso, quais são os objetivos. E você disse, né, é um investimento significativo que a Caixa Loterias faz no esporte nacional. Com que objetivo e com quais critérios vocês tomam essa estratégia? As loterias Caixa já têm aí na sua composição, né, por toda a regra legal, um repasse bastante significativo para as áreas sociais, especialmente o esporte. Só no ano passado, em 2024, foi mais de 1,8 bilhões de reais repassados diretamente ao esporte. Mas a gente entende que, como companhia, né, a Caixa Loterias ela precisa levar mais para a sociedade. E aí vem a estratégia do patrocínio, né? Ele conversa muito com o ambiente de apostas, de jogos, né? O esporte ele tem uma relação muito próxima, ele cria uma identidade com o nosso público importante. E a gente faz, ao longo de muitos anos, parcerias duradouras, né? A gente fala aqui das confederações, por exemplo, como a de atletismo, a de ginástica, o Comitê Olímpico do Brasil e o Comitê Paralímpico Brasileiro são parcerias que estão ali há cerca de 20 anos, né, se consolidando a cada tempo. E por que é importante patrocinar, por exemplo, né, o Comitê Paralímpico? É porque a gente consegue trabalhar com a base, né? Então você tem um patrocínio que ele não se restringe ali ao alto rendimento, né? É importante o patrocínio do alto rendimento e ele traz visibilidade aí enquanto Loterias Caixa para a nossa marca, né? Mas o patrocínio das confederações, dos comitês, eles também permitem a viabilidade dos nossos centros de treinamento, né? O que a gente chama dos centrinhos espalhados por todo o Brasil, atendendo milhares e milhares de crianças todo dia. Então isso conversa muito com o papel de uma instituição como a Caixa Loterias, que é entregar para a sociedade algo além, né, do que simplesmente a sua atividade empresarial. Perfeito. Agora há pouco no seminário você falou especificamente sobre o investimento na ginástica, né? Gostaria que você detalhasse um pouco para a gente como foi essa estratégia e esses resultados, né, de uma parceria já de muitos anos. Sim, são cerca de 20 anos, né, essa parceria, e a história da ginástica no Brasil se confunde um pouco com a história dessa relação, né, de patrocínio. Quando a gente olha os últimos grandes eventos, né, e aí especialmente os ciclos olímpicos, a gente percebe o crescimento com medalhas inéditas que foram conquistadas recentemente e agora o Mundial também. Então a história da ginástica brasileira se confunde com a história de patrocínio das loterias Caixa. Então a gente acredita muito na ginástica. É uma modalidade que você tem a oportunidade de trazer as crianças muito pequenas, muito novas, e se não houver esse investimento lá no iniciozinho, né, dificilmente você forma grandes atletas. Temos, claro, sim, experiências de atletas que começaram na ginástica já adolescentes ou em idade mais avançada, mas normalmente na ginástica se inicia muito cedo. Então, ter estrutura próxima da casa dessas crianças é fundamental, porque você imagina, né? Se uma criança se interessa pela ginástica, começa a se destacar
e você precisa mudar de estado muitas vezes, você precisa ir para grandes centros como Rio, São Paulo, ou eventualmente a região sul do país, e a família às vezes não tem uma condição financeira de levar essa criança ou de abrir mão do seu trabalho para poder acreditar no sonho dessa criança. Então a regionalização desses centrinhos, né, de treinamento, ele permite que essas crianças tenham um primeiro passo, uma iniciação, né, próximo da sua casa. Então acho que isso é um pouco do que a gente acreditou na ginástica. A Confederação Brasileira de Ginástica levou muito a sério esse investimento, né, e cresceu nos últimos anos a quantidade de centros de treinamento, e o resultado está aí, para a gente celebrar e comemorar bastante. Perfeito. E como vocês se posicionam, ou melhor, se reposicionam no mercado de apostas com a entrada de diversas empresas privadas, né? Nos últimos anos a gente ganhou esse ingrediente a mais e esse hábito que vem se consolidando, né, entre os brasileiros. E como a Caixa Loterias se posiciona? O Brasil tem um grande espaço para avançar ainda no mercado de jogos e apostas, né, que é o mercado de entretenimento. A gente olha algumas referências, né, fora do Brasil e percebe que temos ainda um espaço para que isso se desenvolva ainda mais. A Caixa Loterias, ano passado, ela fez o seu início da atividade operacional como uma empresa segregada, né? Nós somos uma subsidiária integral da Caixa, da instituição financeira Caixa, justamente para que a gente possa atuar nesse mercado de uma maneira mais tempestiva. É um mercado que, como você disse, né, Tauan, está em grande desenvolvimento, com o surgimento de novos mercados, novas descobertas, e a Caixa Loterias está preparada para isso, né? Tem trazido não só a revisão do seu portfólio existente, mas também uma estratégia para entrar em novos mercados e poder também estar ali participando em conjunto, né, e levando para a sociedade brasileira, né, toda a confiança que eles têm histórica nas loterias Caixa, para outras modalidades também, né, que eles possam aproveitar. Certo. A minha última pergunta também vai ser pessoal, se você me permite, e tem a ver com o lance. Qual é a sua relação com o lance? Você já se disse um apaixonado por futebol e vascaíno. Se você consumia o lance quando era mais novo, se as páginas dos jornais ali faziam parte dos seus hábitos. Não, sem dúvida, né? Assim, é difícil. Eu brinco que eu nasci em Brasília por engano, né? Meus pais moraram em Brasília por 6 anos e com 2 anos de idade, quando eu nasci em Brasília, eles voltaram para o Rio. Então toda a minha vida, né? A minha família, meus filhos todos nasceram no Rio, meus pais são do Rio, então eu vivi muito isso, né? Eu morava na Barra, no Recreio, estudava na Lagoa e vinha no ônibus, né, consumindo o lance incessantemente, e essa dinâmica, né, a gente aguardava o lance naquela época, né? Eu já não sou tão jovem assim, né, para poder saber as notícias e os detalhes, porque muitas vezes a gente não tinha essa tempestividade hoje de a todo tempo e a toda hora, com as redes sociais, com o celular em mãos, poder se atualizar. E hoje o lance já está já vem acompanhando esse movimento, né? Então hoje a gente deixa de consumir, né, o jornal impresso, né, e a gente tem uma relação ali de muito carinho, né, uma relação histórica com o jornal impresso, mas hoje a gente percebe a mesma qualidade, né, da produção de conteúdo, a confiabilidade naquilo que a gente traz ali de informação hoje no portal, nos canais que o Lance oferece para a gente acompanhar. Perfeito. Essa foi mais uma edição do Lance Bis Convida. Recebemos hoje Denis Matias, Superintendente Nacional da Caixa de Loteria. Denis, muito obrigado.